Irmãos, eu sei que você passou um ótimo dia com a sua mãe. Mãe, eu sei que você passou um ótimo dia com seu filho. Eu sei que você teve aquele almoço abençoado, as irmãs aqui receberam presentes. Eu sei que o seu domingo foi especial, um domingo de sol, um dia muito maravilhoso para você. Mas eu peço permissão para a amada igreja que eu vou contar uma história triste sobre uma mãe. Desculpa, eu não quero estragar o seu domingo. É de verdade. O irmão me trouxe água até porque eu vou até me emocionar aqui, é brincadeira. Mas eu vou contar uma história triste sobre mãe. Não quero estragar o seu domingo, é de verdade. Mas a gente precisa contar histórias tristes sobre mães. O pastor pediu para eu pregar sobre mães. O pastor falou: pastor, o senhor pode pregar sobre mães? É dia das mães? Eu falei: claro que eu posso. E aí o Espírito Santo falou: conta aquela história. Fala aquela história para as nossas mães. Fala aquela história para os jovens. Fala aquela história para os senhores. Conta aquela história triste. Aí eu falei: tá bom, Espírito Santo, eu vou ter que contar. Você sabia? Você, mãe, imagine comigo. Sua vida, sua família é uma bênção. Seu marido, seus filhos. Pensa no melhor momento da sua vida. Você está vivendo o ápice financeiro, espiritual, seu casamento vai de vento em polpa, seus filhos são uma bênção. Porém, o seu país está passando uma crise gigantesca. E o seu marido começa a fazer as contas na calculadora, crise econômica, crise política, violência, problemas. E o seu marido chega a uma conclusão importante que para vocês sobreviverem, vocês precisam mudar de país. Poxa vida, vocês vivem bem aqui, mas o seu marido falou: para nós sobrevivermos, nós temos que mudar de país. Só que o melhor local para se viver é a nação inimiga. É o melhor local, não tem outra opção. Vai mudar de cidade, vai mudar de país e vai ter que ir para um local onde vocês são odiados. Mas o seu marido fala: amor, não dá. A gente vai ter que ir para lá, porque se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Tudo bem. O marido vai, leva os filhos, leva a esposa. Aí vocês recomeçam a vida. Vocês reconstroem as suas histórias. Vocês são servos de Deus, são famílias mesmo de Deus, e Deus prospera nesse país estrangeiro. Com muito esforço, a vida de vocês prosperam. Mas nem tudo é um mar de rosas. Seu marido, da noite para o dia, falece. Pensa, seu casamento uma bênção, o seu marido é a sua referência, o seu marido é o seu grande líder, seu grande amor, é a base da família, ele falece. Poxa vida, pensa, Fábio, o marido falece. O que você ia fazer, mãe? Já ia desesperar. Mas seus filhos são homens de Deus, e ali vocês três juntos ficam firmes. Na cidade onde vocês ali reconstruíram a história de vocês. Mas os filhos também querem seguir suas vidas. Os filhos casam e vão embora. E vão viver as suas histórias. Você já está conformada, você já superou a perca do seu marido, mas agora os seus filhos saem de casa e você mora sozinha. Passa-se 10 anos. Você já está com a vida reconstruída. Os seus 2 filhos falecem. Pensa comigo. Pensa comigo, mãe. Seus 2 filhos falecem. O que você faria no lugar dessa mãe? Por isso que eu falei, a minha história é triste. Eu não sou o Cidade Alerta, eu não sou o Brasil Urgente, mas eu não sou o Datena, mas eu tenho que contar essa história para vocês. Os 2 filhos falecem. Aí sobra um quem? Sobrou quem na história? Você e as 2 noras. O que você faria, mamãe? Você se desesperaria? Você ficava desesperada? O que ia acontecer com você? Triste, não é essa história? Você sabia que tem uma história dessa na Bíblia? Você sabia?
Eu não tirei da internet, eu não fui no YouTube, eu não fui lá no Google. Tem uma história dessa na Bíblia de uma mãe que perde o marido numa terra estrangeira. A mãe perde os 2 filhos e ela vive com as 2 noras. Olha que doideira, olha que situação. Vocês sabem onde está esse texto? Vamos abrir comigo lá em Ruth, capítulo 1? Porque eu quero falar sobre a mãe Noemi. Você conhece Noemi? Poucos conhecem Noemi. A grande estrela do livro é Ruth. Mas Noemi, meus irmãos, tem uma história de vida. Mamãe, presta atenção na mulher de fibra que essa mulher é. Ruth, capítulo 1. Para te ajudar, porque eu sei que você não lê muito Ruth, está depois de Juízes. Olha, te ajudei bastante, hein? Ixi, pastor, tem juízes na Bíblia? Tem juízes, vai lá. Ruth é pequenininho, 4 capítulos, está lá perto de Juízes, antes de Samuel. Vamos abrir lá no livro de Ruth. Rutinha, vai nos abençoar hoje, seu livro. E a história da sua sogra. Ruth capítulo 1, amém? Encontraram? Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quiliom também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Não é triste a história, irmãos? Uma mulher, uma serva de Deus, precisa sair da sua terra natal, precisa sair da onde ela nasceu, da onde ela prosperou, para Moabe, aonde era um dos piores inimigos de Israel. Chegando lá, o marido falece, os 2 filhos falecem, e ficam as 2 noras e a sogra, Noemi. E quando eu estava analisando e estudando para trazer hoje para vocês essa palavra sobre o Dia das Mães, eu fiquei analisando, falei, meu Deus, eu preciso analisar e encontrar na palavra de Deus uma mãe que realmente tivesse desenvolvido atitudes que demonstrasse fibra, que demonstrasse equilíbrio, que demonstrasse força diante das fraquezas, porque nós vivemos no mundo pós-moderno dias difíceis. Nós vivemos no mundo pós-moderno pessoas que vivem tristes, pessoas que vivem amarguradas com as tragédias da vida, pessoas que vivem muitas vezes angustiadas, sofrendo muito porque não conseguem lidar com as dificuldades do cotidiano da vida. Evangelizando na minha região, eu sempre gosto de perguntar, quando eu estou falando com as pessoas, se elas são felizes. E de a cada 10 pessoas que eu pergunto se são felizes, 7 falam que não são felizes. E aí eu sou muito curioso e eu começo a perguntar o porquê ela não é feliz, o porquê que realmente a vida dela não é boa, porque o que está acontecendo. E aí ela começa a desenvolver e falar o cotidiano da vida, as tragédias que a vida muitas vezes coloca na frente dela e ela não está preparada. E aí, meus irmãos, quando eu olho para a vida de Noemi, eu olho uma mulher de fibra, uma mulher de capacidade, uma mulher de resiliência, uma mulher que estica e não quebra, e conseguiu assimilar, mesmo com as suas fraquezas, as suas perdas mais importantes da sua vida. É claro que Ruth é a grande estrela do livro. 4 capítulos, 90% do livro é destinado a falar de Ruth. A genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas é Ruth que está lá. Ah, mas se não fosse Noemi. Ah, se essa sogra, essa mãe, essa esposa não tivesse a fibra, não tivesse a capacidade de suportar as dores da vida,
quem seria a Ruth? Provavelmente nós nem estaríamos aqui falando do livro de Ruth, porque é um livro tão abençoado, irmãos. Leia na sua casa os 4 capítulos e você vai observar como Deus trabalha no caos. Como Deus trabalha em meio às dores, como Deus trabalha em meio às tragédias, como Deus trabalha em meio às situações que a gente acredita que muitas vezes não tem solução. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei qual o nível de estresse que você está passando. Eu não sei se o seu casamento vai bem, eu não sei se o seu casamento vai mal. Eu não sei se você recebeu uma notícia de um câncer e você acredita que não tem solução. Eu não sei se a sua mãe está doente, se o seu pai está doente, se você está desempregado. Mas nessa noite eu quero que você saia com a convicção de que mesmo na diversidade, mesmo nas dificuldades, Deus trabalha em prol do seu povo, amém? E nós vamos ver com Noemi. Porque Noemi demonstra uma capacidade de suportar as lutas da vida de forma impressionante. Um poder que só pode vir de Deus. Lendo a vida de Noemi, meus irmãos, e fazendo uma comparação com as nossas vidas, eu vejo que nós podemos aprender muito com essa mulher. Nós podemos muito ser corajosos, enfrentar os problemas de frente, enfrentar as lutas diárias que a vida nos coloca e a gente tem que superar, e a gente tem que pular, e a gente tem que vencer, e a gente tem que batalhar. O grande rei Salomão, em Eclesiastes, na sua maturidade, um livro da sua experiência, um livro da sua maturidade, do seu ápice, o homem mais sábio do mundo, que falhou muito, que pisou na bola, que teve grandes erros, mas lá em Eclesiastes ele escreve 12 capítulos de sabedoria, que eu gosto de ler constantemente. Eu amo ler Eclesiastes, porque Eclesiastes diz assim, irmãos, a vida não é justa. Salomão fala isso em Eclesiastes. A vida não é justa. Salomão fala assim em Eclesiastes: tem homens bons que morrem cedo, e tem homens perversos que morrem tarde. Você é um trabalhador, um homem de Deus, vai trocar uma lâmpada, cai, bate a cabeça e morre. Um ladrão sobe 4 telhados aqui, toma um tiro na perna, e toma isso e cai e não morre. A vida, ela é injusta muitas vezes. A vida é complexa, é difícil entender a vida. Por isso que a palavra de Deus é a nossa base para que a gente consiga entender. E mesmo lendo a palavra, a gente não consegue muitas vezes enxergar lá na frente, porque nós precisamos olhar para o presente e entender que muitas vezes o plano de Deus é um plano que nós não precisamos entender, mas Ele entende, e Ele trabalha, e Ele desenvolve, e Ele faz a vontade dEle. Eu sou casado há 8 anos, e o meu casamento sempre foi uma bênção, mas o meu casamento eu posso escrever um livro de adversidades. Com 2 meses de casamento, minha esposa ia trabalhar, ela cai na rua e quebra o tornozelo. Com 2 meses. 6 meses com o pé assim, e eu tendo que dar banho, tendo que fazer tudo em casa. Aí minha sogra falou, traz ela para minha casa, que eu cuido dela, faço comidinha. Eu falei, não é na alegria e na tristeza, na doença, eu vou ficar com ela. Não sei nem dar banho, não sei lavar louça, sei cozinhar, mas eu me viro aqui. Não, você não sabe nada. Não, mas eu vou cuidar dela. 6 meses, irmãos. Eu trabalhava de dia, ela ficava com a minha cunhada períodos específicos do dia. À noite eu chegava, lavava a louça, cozinhava, dava banho nela. 6 meses. Aquilo fortaleceu o meu casamento, irmãos. Porque eu vi que eu poderia fazer coisas que eu não faria quando eu era o filhinho do papai e da mamãe em casa. Depois de 2 meses, minha esposa engravida. Uma gravidez turbulenta. 7 meses de gravidez, no 7º mês. Minha esposa tem uma pré-eclâmpsia, que a pressão dela vai para quase 23. Fica 10 dias internada entre a vida e a morte na UTI. Minha cabeça assim, um caos para trabalhar. 10 dias. Minha filha nasce de 7 meses. Achamos que estava tudo bem. Descobriram nela, ela tinha uma síndrome no intestino,
onde ela não conseguia se alimentar. Precisou ficar na maternidade 2 meses. Só que com 20 dias de vida da minha filha, eu estou trabalhando numa grande instituição e aí eu estou abrindo uma conta poupança. Eu trabalhava num banco, estava abrindo uma conta poupança. Aí eu vou na impressora pegar um documento para abrir a poupança. Quando eu vou na impressora, eu vejo que um documento está sendo impresso, que era lá da central de Curitiba, onde era o banco. E aí, um dos executivos mandou a seguinte frase: o funcionário fulano de tal está sendo desligado. Só que eu não vi. Quando eu olho, era eu o funcionário. Era eu. Eu pego a folha. Eu sou o primeiro funcionário da história que entrega para a própria gerente a demissão, sem querer. Fui o primeiro da história. Mas eu sei que foi Deus. Porque se eu recebo isso de bate-pronto, eu ia desmaiar. Mas tudo bem. Em milésimos de segundo, eu consigo ali me recompor e falar assim: estou sendo demitido, né? Veja bem, Danilo, não é bem assim. Falei, não, peraí, não é bem assim? Olha aqui a carta de demissão. Você sabe os seus resultados nos últimos meses. Mas, poxa, você está vendo a minha esposa, uma gravidez terrível, ela não tem cabeça para trabalhar. Mas você sabe, o mercado é agressivo, números são números. Aí minha esposa, no hospital, todos os dias, no resguardo, amamentando a minha filha não conseguia se alimentar. Aí eu ligo para ela, falo, ó, tenho mais uma notícia ruim para você. Qual foi? Estou demitido. E minha filha estava na melhor maternidade de São Paulo. Não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu tinha um bom convênio na maternidade São Luís, no Itaim, ali no Itaim, ali na região da Faria Lima. Como que eu vou pagar agora isso aí? Minha filha ficou mais 2 meses internada, irmãos. 2 meses internada. E ali vinha médico da HCOR, vinha médico não sei da onde, e eu desempregado. Tudo bem. Minha filha falece numa quinta-feira. Enterramos minha filha. No sábado eu estava no litoral com a minha esposa numa favela falando de Jesus. As pessoas olhavam assim e falavam: meu Deus, por que você está aqui? Que a vida continua. Os problemas, eles não nos avisam quando chegam. E o mestre Salomão, ele diz assim lá em Eclesiastes 9:12: ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. As pessoas caem em desgraças em tempos repentinos. Você não vai receber uma mensagem de WhatsApp assim: você vai ficar doente amanhã, tá bom? Você não vai receber na sua timeline uma mensagem assim: a partir de amanhã você vai ficar desempregado. Você vai ter que superar os problemas da vida, independente do que você saiba ou não. E aí a questão é: você está preparado? Quando eu olho essa mulher, meus irmãos, quando eu vejo essa mulher, eu fico admirado como ela conseguiu ser forte e ao mesmo tempo fraca. Como essa mulher reconheceu que ela precisava continuar, mas ao mesmo tempo demonstrou toda a sua humanidade e a sua fraqueza. Ninguém aqui é super-homem, não. Ninguém aqui é mulher maravilha. Ninguém aqui tem poderes sobrenaturais. Ninguém aqui é poderoso. Somos nós todos dependentes do Pai. E quando nós estamos no caminho do Senhor, os problemas virão e a gente vai acreditar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Mas o que essa mulher fez de tão especial? Estou aqui fazendo um marketing dela, estou aqui desenvolvendo aqui uma introdução aqui, e o meu tempo está correndo, e eu preciso falar do que essa mulher fez. Essa mulher teve 4 atitudes, 4 somente. Poderia aqui falar 10, mas ela teve 4 atitudes que eu vou compartilhar com você, que é aplicável na sua vida. Não vou falar nada novo. Não vim aqui falar nada novo. Você não vai sair daqui falando: nossa, o pastor falou algo que eu nunca tinha ouvido. Não, eu não vou falar nada novo. Eu vou apenas aqui confirmar aquilo que você já sabe.
Eu vou apenas aqui reafirmar aquilo que você sabe, mas que você precisa de coragem para você fazer. Vamos lá no versículo 6. Versículo 6, Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Primeira lição, que eu acho formidável. Noemi tomou a decisão de voltar para casa. Presta atenção. 2 noras e ela. Ela sabe que Israel voltou a prosperar. O que ela faz? Vou voltar para Israel. E quando eu vejo essa atitude de Noemi voltar para Israel, eu vejo aqui uma atitude de recomeçar. Ela não parou no tempo. Ela não ficou desesperada e parou. O problema não a paralisou, mas ela voltou para Belém. Ela voltou para Israel, irmãos. E isso indica para mim que isso significa o recomeço. Nós precisamos recomeçar. Só que recomeçar dá trabalho. Eu preguei uma série de 3 meses em nossa igreja sobre Neemias e a reconstrução do muro. Eu tenho ganhado, não eu, mas o Espírito Santo tem convencido pessoas naquela região onde eu pastoreio, alcoólatras, drogados, pessoas envolvidas no crime, que estão recomeçando as suas histórias, estão recomeçando do zero, só que elas ficam olhando para o passado, porque elas acreditam que elas não podem recomeçar, porque os pecados são tão grandes. Só que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, tudo vai para o mar do esquecimento, e nós precisamos recomeçar, mas recomeçar dá trabalho. Como é difícil recomeçar, irmãos. Como é difícil quando você quebra a cara, você ter que recomeçar do zero. Eu não sei se você está nesse nível aqui. Eu não sei se você está recomeçando, eu não sei como é a sua vida, mas recomeçar é um caminho importante. Acreditar que você precisa renovar, que você precisa restaurar e que você precisa recomeçar para a sua vida continuar. Não sei se vocês já ouviram aquela história do aluno de medicina no interior do Brasil, só tinha dinheiro para os livros, não tinha o que comer. A história diz que ele batia em casa pedindo comida, porque ele não tinha comida, só tinha dinheiro para os livros. Bate numa casa, vem uma menina linda, ele fica encantado por aquela menina. Em vez dele pedir comida, ele pede um copo de leite, porque ele ficou encantado com a beleza dela. Aquela menina, uma serva do Senhor, traz um copo de leite para ele. E ele toma o copo de leite. E aquela menina, ela diz e fala de Jesus e fala o quanto a mãe dela ensinou ela a ser uma boa ali, samaritana, uma mulher, uma jovem cristã. 20 anos se passa. Aquela jovem não é mais uma jovem, já é uma mulher. A história diz que aquela mulher fica doente. E ela é internada no hospital da cidade. Só que o hospital da cidade é muito precário. O hospital da cidade não tem recursos. E a história diz que aquela mulher ficou dias e dias agonizando porque os médicos não encontravam a solução do seu problema. O diretor do hospital resolve mandar ela para a capital. E ela vai de helicóptero para a capital, para um dos melhores hospitais da capital. Chegando lá, ela é entubada, já colocam ela na UTI, os médicos começam a analisar a pulsação, etc e tal. E aí vem o diretor do hospital, porque ele passava todos os dias para analisar todos os pacientes. Adivinha quem era o diretor do hospital? Aquele jovem de 20 anos atrás. Quando ele olha aquela mulher, ele fala, meu Deus, é aquela jovem do copo de leite. Ele fala para os médicos assim, deixa comigo que eu vou trabalhar na vida dessa mulher. E a história diz que ele fica dias estudando, e ali analisa, estuda, e consegue encontrar a solução para o problema daquela mulher. Aquela mulher é curada, vai para o quarto, para depois de 2 dias ir embora para casa. Só que no último dia de internação dela, ela recebe a conta do hospital. E ela era muito pobre, comparado com o hospital da capital.
A história diz que ela olha aquela conta e começa a chorar. Porque ela não tinha condições de pagar aquela conta. E ela começa a descer e ver quantas gases foram usadas, quantos stenters, quantos não sei o quê. E começa a chorar, chorar, chorar. Quando ela olha lá embaixo, na última frase, ela toma um susto. O diretor daquele hospital escreveu para ela da seguinte maneira: sua estadia e todo o seu procedimento foi pago com um copo de leite. Não é de se emocionar? Segunda lição, 7 e 8. Ela partiu com as noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. 9. Que o Senhor abençoe com segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Segunda lição, Noemi não estava sozinha na jornada. Você não está sozinho. Noemi ainda tinha as 2 noras. Noemi ainda tinha as 2 noras para consolá-la. E elas tinham algo em comum. As 3 perderam o marido. Então elas sabiam a dor de perder o marido. Só que para Noemi ela era mãe. Então elas tinham a dor ainda maior. Só que ela não estava sozinha. Aquelas noras foram fundamentais naquele processo emocional inicial da perda. Você não está sozinho. Você não está sozinho na sua jornada. Eu lembro de Elias no capítulo 19, quando ele derrota 850 profetas, e ele se deprime porque ele recebe a ameaça de Jezabel, e aí Deus leva ele para o Monte Carmelo e diz: para, tem 7.000 ainda orando por você, que não se ajoelharam a Baal, tem 7.000 ainda. Quando nós estamos passando por tribulação, nós achamos que nós estamos sozinhos. Nós achamos que nós não temos ninguém, que Deus não gosta de nós, que nós estamos sozinhos. Essa mulher não estava sozinha, ela tinha as noras. E essa mulher teve uma atitude tão nobre que ela fala: vai embora, vai para a casa dos seus pais, Orfa e Ruth, vão para casa. Ela estava ali deixando livre aquelas mulheres para seguir a sua vida e casar de novo. Só que elas choram em alta voz, e eu fico imaginando chorar em alta voz, o desabafo ali das 3, chorando amargamente, mas aquele choro lavando a alma, lavando o coração daquelas 3, e aquilo as fortalecendo. Nós não estamos sozinhos. Terceira lição, Noemi se revolta contra Deus. Vamos no verso 13? No verso 13, Noemi diz: vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Deus está contra mim. Quando Noemi libera as 2, elas falam: não vão embora. Nós não vamos ficar com você, Noemi. Aí ela começa agora a falar o que ela estava sentindo. E aqui ela se revolta contra Deus. E é interessante, quantos de nós já nos revoltamos contra Deus? Eu já me revoltei quando Deus mandou minha filha, quando Deus chamou minha filha. Eu me revoltei e falei: Deus, por quê? Por que que o Senhor levou minha filha? Eu tenho condições de cuidar financeira, espiritual, educacional. E quantas mães que não podem cuidar dos seus filhos, Deus preserva. Não é errado se revoltar contra Deus, e eu coloco em parêntese, porque nós não nos revoltamos contra Deus como ódio de Deus. Nós nos revoltamos com a situação, e quando a gente não olha nenhuma solução ao nosso redor, nós apenas olhamos para cima. Então Deus é o único que a gente tem. Então é nele que nós vamos descarregar as nossas dores e as nossas mágoas, mas isso é importante. Jesus na cruz
Mateus 27, na cruz, ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? Isso não é um sentimento de protesto de Jesus? Da humanidade de Jesus? O Senhor me desamparou? Então Noemi coloca para fora a sua humanidade. Essa mulher também era humana. Só que Deus quer que você vá para o seu, pro seu quarto e ore. Se derrame aos pés dele e fala tudo que o seu coração está sentindo. Coloca tudo. Tudo. Fala com Deus. E ele vai te devolver aquilo que você precisa no momento da dor. Então Noemi bota para fora. Tem pessoas aqui dentro que podem estar angustiadas, que precisam colocar para fora os problemas e não conseguem. Pode ter pessoas aqui que estão revoltadas com Deus, mas não admite. Última lição, verso 16. No verso 16, Ruth respondeu depois das duas chorarem, e aí Noemi fala assim: vai embora, por favor. Não, eu vou com você. Órfã vai, Ruth fica. Olha o que Ruth fala para Noemi: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Última lição. As tragédias de Noemi tinham um propósito maior que apenas trazer dor e sofrimento. Todas as nossas lutas têm um propósito maior na história. As dores de Noemi, a tragédia de Noemi fez com que Ruth se convertesse. Todo aquele propósito, toda aquela situação, porque Ruth não era hebreia, Ruth não era judia, Ruth era moabita. Então quando Ruth faz esse discurso maravilhoso e diz: o seu Deus é o meu Deus, ela reconhece que Deus era o Senhor dos exércitos. A dor e o propósito tinham uma intenção muito maior. A pergunta que fica é: um dia não teremos problemas? Não sei. Será que os problemas acabarão? Não sei. Mas eu sei que todo propósito de dor e de luta tem uma lição para nós. E eu termino essa mensagem com a história do menino bombeiro, uma história real, que diz que o menino estava com leucemia. E a mãe dele, desesperada no hospital, vendo o menino perder a pulsação. E ali aquele aparelhinho, o coração dele batendo mais devagar. E o sonho do menino era ser bombeiro. Aí a mãe teve uma ideia fabulosa. Vou na corporação mais perto do hospital e vou ver se o bombeiro faz alguma coisa. Chega na corporação, a mãe fala assim, pergunta pelo capitão e fala: meu filho está morrendo. Eu não aguento mais, eu estou desesperada, mas o sonho dele é ser bombeiro. Você pode fazer alguma coisa? O capitão fala: é claro que eu posso. Vamos lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar os meus 16 soldados lá no hospital e nós vamos nomear o seu filho bombeiro mirim. História real. Aí chega os 16 bombeiros e abre a porta. Os olhos do menino brilham. Aí o comandante diz: agora você é um bombeiro mirim. E recebe a farda amarela do corpo de bombeiro. Diz a história verdadeira que o menino sobreviveu mais 3 meses por causa desse ato. Passa-se 3 meses. O menino volta a ter uma recaída. A mãe desespera de novo. A mãe volta no corpo de bombeiro e fala: comandante, a situação não está fácil. Meu filho vai morrer. O que você pode fazer pelo meu filho? Ele fala: podemos fazer alguma coisa. Só que dessa vez nós vamos fazer algo espetacular. Fala com o diretor do hospital. Ficar tranquilo. Não se preocupar, porque o corpo de bombeiro vai chegar com aquele caminhão gigantesco, com as sirenes ligadas.
pede para a enfermeira abrir a janela, nós vamos ligar aquela escada grandona do corpo de bombeiro e os soldados entrarão pela janela simulando um incêndio para ele ver como é o trabalho do corpo de bombeiro. Chega lá, abre a janela, sobe a escada, os 16 soldados sobem a escada, chega lá, meio que assim, representando que estavam cansados, o menino com os batimentos cardíacos já fraco, ele olha assim e fica, meu Deus, são os bombeiros. Aí a mãe dele percebe que os batimentos sobem quando ele olha o bombeiro. Aí o comandante olha para ele e fala assim: meu querido, você é o nosso melhor bombeiro. E nós estamos aqui para prestar uma homenagem para você, porque você é o nosso bombeiro de honra. Aí o menino, muito fraco, vai até o comandante, abraça o comandante e diz: eu sou um bombeiro de verdade? Você é um bombeiro de verdade. A história diz que depois que ele diz que ele era um bombeiro de verdade, o menino falece no braço do comandante. E ele morre, acreditando que ele era um bombeiro de verdade. Eu termino essa mensagem dizendo: como você vai lidar com os seus problemas amanhã? No que você acredita? Como você vai recomeçar? Como você vai lidar com os obstáculos diários? Como você vai lidar com os problemas que Deus colocou na sua vida para fazer você crescer? Eu não sei. Mas eu sei que a palavra de Deus nos demonstrou que uma mãe conseguiu ser um instrumento de Deus na história de Israel, porque ela acreditou na força, na perseverança, acreditou e quis viver, e quis recomeçar para ter uma nova vida. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças. Eu quero orar pela sua vida e estou encerrando. Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos ser igual Noemi, que possamos, meu Pai, sempre olhar para frente, acreditar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E que se há alguém aqui passando por lutas e obstáculos, em nome de Jesus, que eles superem, que eles lutem, que eles batalhem, mas que vençam para a glória de Deus. Se há alguém aqui que precisa recomeçar a sua história, que recomeça aqui nos caminhos do Senhor, que recomeça aqui na tua casa. Abençoe essa igreja, abençoe o ministério do pastor Tomé, abençoe os nossos irmãos. E obrigado, meu Pai, por esses 2 finais de semana que estive aqui, podendo aprender com essa amada igreja. Em nome de Jesus, amém.